Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, toque aqui. E neste canal eu dou dicas de língua portuguesa para você que está estudando para passar em alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E hoje eu vou falar sobre os verbos de ligação. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. É importante que vocês saibam que existem em língua portuguesa 3 tipos de verbos. O primeiro tipo de verbo são os verbos significativos. Esses são maioria e servem para indicar uma ação. O segundo tipo de verbos são os verbos que indicam fenômenos da natureza. E o terceiro tipo de verbos são os verbos sobre os quais falaremos hoje, os verbos de ligação. Como o próprio nome diz, verbo de ligação, a função é ligar. Ligar o quê? Ligar o sujeito a uma característica desse sujeito, sintaticamente chamada de predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele fica entre o sujeito e um predicativo, uma característica do sujeito. A função dele é ligar. Eu vou te dar um exemplo para você observar na prática a diferença entre um verbo de ligação e um verbo significativo. Veja só. A mulher comprou todos os livros porque estava empolgada. Observe, nessa construção há 2 verbos, o verbo comprar e o verbo estar. Observe o verbo comprar. Esse verbo, ele é chamado de significativo. Por quê? Porque ele indica uma ação, a ação de comprar. Agora observe o verbo estar, porque estava empolgada. Perceba que esse verbo estava, ele é vazio, ele não indica ação. Ele está ligando o sujeito a um predicativo, a uma característica. Quem estava empolgada? A mulher. Perceba, a palavra empolgada é uma característica do sujeito mulher. E esse verbo estava, ele é chamado de ligação porque está ligando o sujeito a um predicativo do sujeito. E nós temos alguns verbos que geralmente são chamados de verbos de ligação. Por que geralmente? Porque eles também podem exercer a função de verbos significativos, assim como outros verbos que exercem a função de significativos também podem se tornar verbo de ligação, dependendo do contexto. Aí já fica uma dica para vocês. Para vocês observarem se é um verbo de ligação ou não, é preciso analisar o contexto. E quais são esses verbos que são muito conhecidos e que geralmente são chamados de verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer, tornar-se. Mas como eu disse, é preciso analisar o contexto.
Não vale apenas decorar esses verbos, precisa analisá-los dentro de um contexto. Como eu disse, os verbos de ligação servem para ligar. Ligar quem? Ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Essa característica é chamada sintaticamente de predicativo do sujeito. E os verbos de ligação servem para indicar estado permanente, estado transitório, mudança de estado, continuidade de estado, permanência de estado. Vamos ver cada uma delas. Estado permanente. Vejam o exemplo. A rosa é linda. Sujeito: a rosa. Predicado: é linda. Observe esse verbo é. Ele está ligando o sujeito, a rosa, a sua característica, linda. E nesse caso, o verbo de ligação é está indicando um estado permanente, ou seja, a rosa é linda permanentemente. E os verbos de ligação também podem indicar um estado transitório. A mãe estava calma. Sujeito: a mãe estava calma. Predicado: palavra calma é um predicativo do sujeito que é mãe. O verbo estava é um verbo de ligação. E nesse caso está indicando um estado transitório. A mãe estava calma. Pode ser que agora ela não esteja mais. E os verbos também podem indicar uma mudança de estado. Os idosos ficaram alegres. Sujeito: os idosos. Predicado: ficaram alegres. Alegres, predicativo do sujeito, idosos. Verbo de ligação: ficaram. Neste caso, o verbo de ligação está indicando uma mudança de estado. Eles ficaram, pode ser que eles não estavam alegres e ficaram alegres. Indica uma mudança de estado. E os verbos de ligação também podem indicar uma continuidade de estado. O trabalho continua cansativo. Sujeito: o trabalho continua cansativo. Predicado: cansativo, predicativo do sujeito. Continua. Verbo de ligação, que neste caso indica uma continuidade de estado. Ou seja, o trabalho continua. Ele estava e continua cansativo. E os verbos de ligação também podem indicar uma aparência de estado. O trabalhador parece exausto. Sujeito: o trabalhador. Parece exausto. Predicado: exausto, predicativo do sujeito, o trabalhador. Verbo parece é de ligação e neste caso está indicando uma aparência de estado. Como eu já disse para vocês, para analisar se um verbo é ou não de ligação, precisa analisar o contexto. Ele sempre estará disposto nesta ordem: o sujeito, o verbo de ligação e depois do verbo de ligação precisa ter um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito.
Porque pode acontecer que esses verbos que em geral são de ligação, como eu disse para vocês, façam a função de um verbo significativo. E também pode acontecer que um verbo chamado de significativo também faça a função de um verbo de ligação. Ai, professora, como que eu vou saber? Você vai precisar analisar o contexto. Deixe-me exemplificar isso para vocês. Veja só. O aluno ficou na escola. Aí nós temos outra oração. O aluno ficou feliz. Perceba que nos dois casos foram utilizados o verbo ficou. No primeiro exemplo, ficou na escola. Esse termo na escola é um adjunto adverbial de lugar. Portanto, ele não é um predicativo do sujeito. Nesse caso, o verbo ficou, ele não é um verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo. Agora compare com o outro exemplo. O aluno ficou feliz. Essa palavrinha feliz, ela indica uma característica do sujeito aluno. Quem estava feliz? O aluno. Portanto, nesse caso, o verbo ficou, ele faz a função de verbo de ligação. Vamos ver um outro exemplo agora com o verbo virou. Veja só. O namorado virou amigo da namorada. Nesse caso, o verbo virou tem sentido de tornar-se. O namorado tornou-se amigo da namorada. Perceba, quem virou amigo da namorada? Foi o namorado. Então, essa palavra amigo está indicando uma característica do sujeito, namorado. Portanto, esse verbo virou é um verbo de ligação. Agora compare o mesmo verbo em outro contexto. A correnteza virou o carro. Nesse caso, o verbo virou tem sentido de tombou. Perceba que quando você diz a correnteza virou, você vai perguntar, virou o quê? Nesse caso, esse verbo virou, ele não é de ligação, porque ele não está ligando um sujeito ao seu predicativo. Ele é um verbo transitivo direto. Virou o quê? Virou o carro. Um outro exemplo ainda com a palavra virou. O jogo virou. Perceba que, mais uma vez, não se trata de um verbo de ligação. Se trata, neste caso, de um verbo intransitivo. Percebam que um mesmo verbo pode ser de ligação, mas também pode ser significativo, ou seja, indicar ação. Essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos sobre os verbos de ligação. Verbos que ligam sujeito ao seu predicativo do sujeito. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aí. Comente também se você está gostando, se você está aprendendo e deixe sugestões para os próximos vídeos. Eu adoro ler os seus comentários. E lembre-se, o seu sucesso só depende de uma pessoa, você mesmo. E eu desejo todo sucesso para você. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.